Recentemente eu estava estudando, fazendo uma pesquisa e eu vi que tem um termo novo, uma nova síndrome que está fazendo com que as pessoas fiquem paradas na vida sem conseguir de fato alcançar uma mudança. E eu sei que isso também pode estar acontecendo com você. Você já passou por aquele momento que você estuda, você assiste vídeos de motivação, você faz treinamentos, você se dedica, você quer realmente mudar, mas não consegue colocar em prática? Isso tem um nome, isso tem um respaldo pela ciência, que é obesidade mental. Quando você absorve muito conhecimento, conhecimento bom que pode mudar a sua vida, mas você não consegue colocar em prática. Então algo que era para te ajudar começa a te atrapalhar, porque você sente que a sua vida está parada e aquilo vai gerando uma sensação de angústia porque você vê todo mundo evoluindo, menos você. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, para a gente entender o que é de fato essa obesidade mental, a gente precisa entender como que ela funciona no nosso corpo. Quando você estuda, quando você participa de um treinamento, quando você vê algum vídeo de desenvolvimento pessoal, algum vídeo de motivação, aquilo te gera uma sensação, certo? Você fica empolgado, você fica feliz, você fica cheio de coragem. Essa sensação é a liberação da dopamina. A dopamina é aquele hormônio da recompensa. Ou seja, o seu corpo entende que você conquistou alguma coisa. E aquilo começa a virar um ciclo na sua vida. Por quê? Não necessariamente você teve uma conquista, mas o seu corpo já começou a identificar como se você tivesse conquistado. Ele liberou aquele hormônio da dopamina, ou seja, é o hormônio da recompensa. Poxa, eu conquistei alguma coisa, mas você ainda não chegou lá de fato. Você apenas viu algo na teoria. Você viu um vídeo, você leu um livro, você assistiu um podcast, você participou de um treinamento. É a teoria. Entre a teoria e a prática tem um abismo, um campo gigante. Mas o seu cérebro ele não consegue distinguir do que é real do que é imaginado. Para ele é como se você já tivesse conquistado aquela mudança, só que você ainda não conquistou. Você apenas viu a teoria, você se imaginou, você sentiu aquela sensação de vitória como se você tivesse alcançado uma vida melhor financeiramente, alcançado aquele objetivo, aquele sonho que você tem, só que não passou de uma imaginação. Aquilo só aconteceu no campo da imaginação, não no campo real. Você não sentiu, você não tocou aquela mudança, mas o seu cérebro, por meio dessa liberação da dopamina, entende que você já conquistou. E com isso cria uma cadeia de repetição constante. Cada vez mais você quer estudar mais, cada vez mais você quer um vídeo novo diferente de motivação, cada vez mais você quer um treinamento novo e você fala, agora vai, agora eu consigo, mas você não coloca nada em prática. Você começa a se tornar dependente, você começa a se tornar viciado daquela emoção, daquele sentimento, daquela liberação de dopamina. Então você não coloca nada em prática, você só fica ali aprendendo. Opa, na próxima eu vou, aprende mais um pouco, na próxima eu vou. Ah, eu aprendi mais um pouco, na próxima eu vou. E nunca coloca em prática, você nunca coloca para testar, você nunca coloca em jogo na sua vida. E aqui entra a diferença de quem realiza algo na vida e de quem não realiza. É a atitude prática, é a aplicação, é o dia a dia. Se você fez um treinamento, leu um livro, ouviu um vídeo sobre relacionamento, o que vai mudar? É sobre como você vai colocar aquilo em prática. Se você viu algo sobre finanças, sobre investimentos, sobre como sair das dívidas, o que aquilo ali vai mudar na sua vida? É só se você colocar em prática. Então não importa o quanto que você está estudando, o que vai importar é o quanto que você coloca em prática. Então não fique uma pessoa viciada na sensação de somente imaginar como se você tivesse conquistado. E realmente coloque em prática. Coloque em prática até você conquistar. E por isso que nasce esse sentimento de obesidade mental. Porque você vai só alimentando o seu cérebro, alimentando a sua mente de mais informação, mais conhecimento, mais informação, mais conhecimento, mas nunca coloca para fora, nunca coloca em prática. É como se fosse um HD, a sua mente se tornou um HD, um armazenamento, um banco de dados que você só coloca informação, mas você não usa aquela informação para nada. É igual as memórias do iPhone da vida aí, sempre vivo lotada, mas a gente não tem a capacidade de ir lá e deletar um arquivo, de deletar 2 arquivos para sobrar memória. A gente não consegue fazer isso, aquilo começa a se tornar uma bola de neve.
mais informação, mais informação, mais informação. Isso significa que informação e conhecimento é ruim? Lógico que não. É maravilhoso, muda e transforma vidas, só que quando colocado em prática. Agora, se você ficar somente armazenando informação no campo da teoria e não colocar em prática, você vai começar a ter essa sensação de obesidade mental, porque você vai só colocar informação para dentro e não vai usar nada. O imperador Marco Aurélio, que foi um dos maiores filósofos do mundo, já dizia algo há mais de 2000 anos. Ele falava o seguinte: não gaste mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser, seja um. O que ele queria falar com isso? Que a gente tem que sair do campo da teoria e colocar em prática. Se você está estudando sobre disciplina, você precisa colocar a disciplina em prática. Se você está estudando sobre finanças, sobre investimento, você precisa colocar isso em prática. Se o seu problema é no relacionamento, você viu um livro, você assistiu um podcast, um treinamento, começa a colocar em prática, porque senão a sua vida vai ficar cheia de teorias, mas vazio de prática. Você não vai conseguir colocar nada para teste. Vai ter coisas que vai ajudar mais uma pessoa, vai ter coisas que vai ajudar mais outra pessoa. Mas se você não colocar em prática, como que você vai saber o que funciona para você? Como você vai saber o que funciona para a sua vida? E é justamente esse o ponto de partida que eu quero passar hoje, para que você saia da teoria e vá para a prática. Para que você não fique só assistindo vídeos no YouTube, lendo livros, participando de treinamentos, mas que você também coloque em prática. E eu falo isso porque eu passei por isso na prática. Por muito tempo eu só lia e não fazia nada com aquele conhecimento. Até o momento que a vida apertou, que as coisas ficaram difíceis e aí eu tive que ir para o campo prático. Comecei a acordar cedo, comecei a ter disciplina, comecei a treinar. Comecei a correr todos os dias, comecei a ir para academia. Então foi um período que eu tive que me desafiar para conseguir colocar aquilo em prática. Porque eu precisava, eu necessitava. Então se você está passando por um momento que está difícil, que você já cansou de viver as mesmas coisas, saiba que dá para mudar. Saiba que dá para você quebrar esses padrões. Ou você muda ou tudo se repete. Eu sempre gosto de trazer essa frase aqui no canal para mostrar que a gente não está condenado a viver uma vida estagnada, a uma vida mais ou menos, uma vida cheia de coisas ruins, de acontecimento, uma vida que simplesmente a gente não consegue ter alegria nenhuma. Eu não acredito nisso. Então, se você não quer viver isso, você precisa quebrar esses padrões que vêm se repetindo. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você não pode voltar no passado para escrever um novo começo. Mas hoje você pode escrever uma nova história para a sua vida. Basta você encontrar o seu ponto de partida. E era esse o objetivo que eu tinha aqui com esse vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez de verdade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem conteúdos novos como esse, que vão servir como um ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. E agora que você já deu esse passo, eu quero te deixar aqui nesse vídeo a sua próxima parada. Clica aqui e eu te vejo lá.